E não rolou a maquiagem, Raoni. A gente vai ficar feio, velho. Eu também tô sem maquiagem, mas vamos nessa. Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui com a galera de produto lá do Passeio Direto. Estão rindo da minha cara porque eu tô aqui fazendo youtuber, mas beleza, certo? Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o livro Inspired do Mastega. Foi um livro aí que a gente leu em conjunto, a gente passou algumas semanas lendo e debatendo, e a gente tentou trazer aqui alguns pontos do que a gente achou interessante para compartilhar para vocês. Esse livro é super referência para quem trabalha com produtos. Há algumas décadas ele já está aí, né? Como referência. Do PM mais júnior ou mais sênior, ele ou vai ler algum artigo que referencia esse livro. O próprio co-founder lá do PD tem até um livro assinado, né? Autografado pelo Mastega, né? Esse livro é super referência. Mas aí, vamos nessa aqui, pelo que interessa, né? Que é bater o papo aí sobre o livro. A gente está aqui com 3 pessoas do time, né? Que é o Pedro Torres, a Bianca e o Carpedro, ou Lucas Pedro. Fica à vontade aí, como vocês preferirem chamar. É um perfil bem heterogêneo, pessoas de equipes diferentes. Tem o Torres, que já está há 4 anos aí trabalhando no Passeio Direto com gerente de produto. Tem a Bianca, que tem uma peculiaridade também, que ela é de um squad funcional, que é um squad um pouco diferente da maioria dos squads de produto em empresas B2C. Tem o Carpedro, que faz parte também do time lá do Pedro Torres. Então, vai ser legal esse papo, porque a gente vai ter pontos de vista diferentes, né? Pessoas com experiências diferentes falando sobre como foi a experiência deles com o livro. Mas aí eu vou começar pelo mais velho, né, Torres? Que, assim, eu sou em idade, mas enquanto gerente de produto é você. E aí eu queria saber, assim, um pouco a sua opinião, assim, como é que foi a sua experiência de ler o livro? Se ele virou uma referência para você também, ou foi só mais um livro, né? Então, eu tô no PD há 4 anos, mas como PM eu tô há 3 anos e meio, né? Porque eu cheguei como dev e depois virei. 6 meses. Mas... Não, mas, cara, eu gostei muito do livro, assim. Foi o nosso segundo clube do livro, né? Que a gente parou pra ler ele. E eu achei muito massa. Ele, pra mim, virou uma referência, porque eu acho que ele pega, tipo, várias fases da empresa, né? Ele pega desde uma empresa pequena, passa pela a empresa que está em crescimento e a empresa, tipo, já grande mesmo. Uhum. E aí eu acho que ele tem vários pontos que, tipo, você vai viver na vida e que você pode, tipo, pegar ele pra, tipo, olhar, sabe? Tipo, pô, tô passando por esse momento agora, o que é que ele tem pra dizer? Então, ele fala sobre as skills que um PM precisa ter, fala de interação com o time de tecnologia, sabe? Para não ter essa separação de Protec, como trazer eles para participarem e tudo mais. Traz exemplos de outras pessoas, de outras empresas. Então, cara, eu acho que é muito isso, assim. Ele com certeza vai passar por vários aspectos que você vai viver no seu dia a dia. Eu, pelo menos dentro do PD, já vivi várias coisas que eu conseguia assemelhar lá e outras coisas que eu ainda não vivi, mas eu imagino que eu vou passar por isso também. E aí, ele, para mim, é uma referência por causa disso. Sim. Eu acho legal porque ele acaba sendo um livro de cabeceira, que chamam, né? Que é tipo assim, não é um livro que você lê uma vez e tchau, é meio que um livro de consulta, né? Em algum momento você vai voltar lá Sim, e ver isso de novo. exatamente. Mas e aí, Carpedro? E para você? A gente foi do mais velho agora pro mais novo, que é para ver se, tipo assim, pô, deu para ler, foi de boa, ou, tipo, os conceitos estavam lá, estavam muito distante do seu dia a dia, e aí ficou confuso. Como é que foi para você ler esse livro aí? Não, tem os conceitos, acho que que o Martin traz no livro, são bem aplicáveis e são assim, você está ali no dia a dia num desafio, você vê, pô, eu posso usar isso, eu posso ter uma abordagem parecida como se fosse a abordagem que o gerente de produto do Adobe fez, ou o gerente do Google fez, e como o Torres disse, acho que tem alguns capítulos ali que você pode não ter passado ainda, mas que em algum momento, como PM, você vai passar, você vai se lembrar daquele capítulo, e aí quando você lembrar, volta, dá uma consultada, e tenho certeza assim, que a dor que aquela pessoa teve, ou o desafio que aquela pessoa teve, você vai ter muito menos, e aí você vai conseguir aprender com os erros dela. E aí, acho que foi um ponto que eu comentei assim, no Clube do Livro, né, que para escrever aquele livro ali, o Martin provavelmente bateu muita cabeça, e hoje a gente consegue colher isso. Então, tipo, para a gente PM, é muito bom para aprender com os erros dele. Esse conceito interessante que o Martin, ele começou a trabalhar com produto, não diretamente como gerente de produto, mas na década de 80, né?
Então, de 80 para cá, o cara passou por Netscape, eBay e tal. Então, realmente, ele viveu muita coisa. Mas e você, Bia? Você tem um contexto um pouco diferente porque é um squad funcional, né? Mas aí, o que tá lá, se aplica para você também ou ficou distante? Então, com certeza, tipo, se aplica total para mim. Então, por dois motivos. O primeiro é que eu sou muito nova como PM, né? Então, eu entrei aqui passei direto há um ano e essa é a minha primeira experiência como PM. Então, tinha muitos conceitos mais básicos de produto que faz muito sentido, talvez sejam até óbvios para muita gente que está nessa área há mais tempo, mas que eu não conhecia. Então, foi o primeiro contato que eu tive com conceitos mais básicos de produto. O segundo motivo é que eu consegui, tipo, visualizar como que os nossos dashboards, análises, algoritmos, ferramentas de dados, até ferramentas terceiras, são também produtos de dados. Então, assim, realmente eu consegui ver através do livro que eu precisava mudar meu mindset de gestão de projeto para realmente gestão de produtos de dados. Então, assim, para mim eu vi muito valor e ainda acho que para a squad como um todo, mesmo que seja uma squad funcional, acho que se aplica muito na prática. Sim. Você tem clientes também, né? É o cliente interno, mas tem muita coisa ali, né, que se aplica no seu dia a dia também. Mas eu vou agora avançar mais nos tópicos mesmo, né, que a gente viu no livro. O livro ele está dividido em 5 grandes partes, né? Que ele traz primeiro lições dessas empresas que o Martin Kagan trabalha como consultor. Então ele traz, como o Torres já adiantou aí um pouco, empresas em vários estágios de crescimento, vários estágios no processo de crescimento. Depois ele tem alguns capítulos falando sobre as pessoas certas com o time de produto, o processo certo, a cultura certa, o produto certo. E aí se ele vai trabalhando, são grandes partes do livro, né, dividido em vários pequenos capítulos com vários temas. Mas aí eu vou começar da primeira parte, né, das lições top das empresas de tecnologia. E aí, o Torres até comentou já um pouco disso aí nesse brief que ele trouxe, que quando a gente estava lendo essa primeira parte do livro, a gente falava, caramba, o quanto tem coisa que a gente está vendo aqui no Passeio Direto, né? Tipo, quando o Torres chegou antes de mim no Passeio Direto, mas quando eu cheguei para cá, a empresa, sei lá, já quase triplicou de tamanho, e, tipo, tinha muita coisa que estava escrita ali que eu falei, caramba, parece que o Martin Kagan veio aqui, entrevistou a gente e escreveu lá o livro, tá ligado? E aí eu queria, assim, se o Torres, como já está há mais tempo no PD, ele viveu mais aquelas fases até do que eu também. E aí, se teve algo ali que te chamou a atenção, você falou, caramba, velho, tipo assim, ele escreveu isso aqui muito igual ao que a gente passou, sacou? O que mais me chamou a atenção quando eu tava lendo é que ele fala assim, ele faz a explicação de alguém, tipo, o designer. O designer, o papel dele é fazer isso e tal, 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 tal. Aí, na ausência do designer, quem faz é o PM. Aí, tal pessoa faz isso, isso, isso. Na ausência dessa pessoa, quem faz é o PM. Tipo, tudo cai no PM. E era exatamente isso. Tipo, assim que eu entrei, eu era PM do time do mobile. E depois eu fiquei com um time que era o de plataforma, que era, tipo, atendia clientes, a galera de dentro do PD e tal. E não tinha um designer para esse time. E era realmente eu que tinha que fazer. Tipo, saía da minha cabeça. O texto também saía da minha cabeça. Então, tipo... Hã? E o código? E o código, mas aí o código foi um pouco antes também. Mas o código vinha da galera, né? Aí no final era isso. Mas, tipo, esse foi muito engraçado, porque, tipo, o que ele falava realmente parecia que é como tu falou, né? Tipo, é como se ele estivesse vivendo lá no PD. O fato do PM ter que fazer tudo quando não tem ninguém, cara, foi exatamente isso. Tinha uma outra parada também que ele disse sobre o PM não deve fazer meio que os testes da parada, que isso tem que ficar também com QA e tal, e era exatamente o que a gente fazia. Tipo, a gente usava Trello na época, e aí uma das colunas lá era o PM Validation, que era tipo uma das etapas que o kart passava. Então o PM realmente tinha que fazer a validação da atividade antes dela subir para produção. Então, e era um teste manual, tipo, você tinha que entrar, clicar nas coisas, se aparecesse bug, enfim. Aí eu acho que me remeteu muito, assim, eu lendo, eu ficava, caramba, ó a quantidade de erro que a gente cometia. Se eu tivesse lido esse livro na época, acho que a gente teria pulado muita coisa. Depois a gente cobra André e o Rica que eles leram esse livro antes da gente, né? É verdade, eles deixaram a gente passar por tudo isso. Exatamente. Mas beleza, então, avançando ainda, tem um tópico lá muito importante que é o tópico de pessoas, né? E aí eu vou passar essa bola para a Bia, que eu lembro que foi um capítulo também que ela comentou bastante lá nos nossos encontros, que uma parte do livro que ele fala tanto da formação dos times quanto o que cada um do time deve fazer.
Mas, e aí, Bia, compartilha um pouco aí com a gente, assim, o que é que você lembra dessa parte do livro, que lhe chamou a atenção, que você gostou mais? Então, o que mais me chamou a atenção nesse capítulo é que isso muda bastante de acordo com o nível de maturidade que você está na empresa. Então, se você está numa já consolidada, tipo Twitter, Facebook, LinkedIn, então a tendência é que as funções sejam cada vez mais específicas e bem definidas. Então, você vai ter lá, além do PM, vai ter o PO, vai ter o analista de dados naquela squad, vai ter o Program Manager, vai ter funções muito mais específicas para ajudar, né, as pessoas certas nas funções certas, mais organizado, né, nesse sentido. Já se você está numa empresa em estágio de growth, que é bem o estágio que a gente está agora, né, na Passeio Direto, eu acho que o principal desafio é como a gente antecipa essas necessidades. Então, como que você traz as pessoas, funções para compor esse time de sucesso rápido, antes que isso vire um problema que estoure, né? Então, o exemplo do nosso caso agora a gente percebeu essa necessidade, precisa de um product designer para todas as squads. A gente precisa também de novas funções. Então, nessa fase de growth, acho que como um todo, assim, o time de produto precisa ficar bem atento a o que tem no mercado para trazer essas novas funções para dentro de casa. Então, é um desafio bem grande que eu acredito, assim, que principalmente o Rico, o André, que são que mais tocam nesse desafio de escala, devem estar passando. E, por fim, quando você está logo no início, né, que é o que o Pedrinho viveu há 4 anos atrás, no estágio realmente de startup, a tendência é que as funções sejam mais generalistas, né, que é o famoso faz tudo. Então, basicamente, o PM faz tudo. Então, e eu acho que é muito legal também, porque você, como PM, você acaba desenvolvendo várias habilidades em várias áreas distintas, tem uma visão mais ampla. Então, e conectando isso também com uma carreira de PM, no momento que você tem essa visão, né, de que dependendo do estágio da empresa, você vai ter também funções, escopos bem distintos de um PM, eu acho que ajuda muito também para direcionar a sua carreira, dependendo do que você quer desenvolver. Super concordo também. Esse ponto do livro, ele é bem legal mesmo, essa parte. Mas, cara, Pedro, você que viu essa parte aí também com a gente, tem um tópico, tem um capítulo lá dentro dessa parte que é voltado só para o gerente de produto, né? Tem alguma lição ali que você falou, caramba, vou prestar atenção nisso aqui, vou anotar isso aqui para eu levar comigo para um futuro PM, né? Tiveram algumas, mas acho que o que mais me chamou a atenção, assim, foi ele comentando sobre algumas características e alguns comportamentos, assim, de alguns PMs que eu falei antes, né? Da Adobe, do Google, que aí eu listei aqui alguns, mas por exemplo, resiliência. Então, ele contou como que surgiu o Google AdWords. E, para mim, aquilo é uma história de persistência e resiliência muito, muito clara, né? E acho que os outros 2 pontos, assim, que é a curiosidade. Então, acho que você ser curioso para entender como que as coisas funcionam, como que o seu produto funciona, usar muito o seu produto, né? Mas acho que é aquela curiosidade de ir além do que está ali exposto. Então, tentar entender mais profundamente o que está se passando, o que está originando aquele comportamento, né? E por último, acho que é o evangelizador. Então, não só o PM precisa ser o evangelizador do time dele, mas também da empresa inteira. Então, vender muito o produto dele, mostrar o valor daquilo. Eu acho que esses 3 pontos, assim, acho que são comportamentos / características que todo PM precisa ter. Óbvio que vão se destacar em mais uma frente ou outra, mas minimamente ali você precisa ter esses 3 para conseguir vender a ideia do seu produto e realmente melhorar ele de pouco em pouco. Esse case que você falou é bom pra caramba mesmo, assim. Se alguém perguntar, fala um case lá do livro, o primeiro que vem na cabeça é esse do Google. Fico pensando o quanto de resistência, acho que era uma mulher, não lembro o nome dela agora, mas quanto de resistência ela não enfrentou para conseguir colocar o Google AdWords lá, né, no meio da busca, que era o principal produto da empresa, né? E aí, contextualizando, né, dentro do Google existia uma desconfiança, e acho que ela foi mostrando aos poucos
e tentando entender as dores dos usuários internos. Então, acho que era o time de marketing que tinha medo disso prejudicar a venda dele, quando, na verdade, só potencializou e mudou, quebrou ali um paradigma dentro da empresa. E acho que esse é o melhor exemplo. Assim. Sim. Capeta, tu falou também desse negócio do PM ter que meio que evangelizar, né? Tipo, o time, a empresa toda. É muito o que ele fala, e ele fala isso em várias etapas do livro, que é missionários versus mercenários, né? Isso também é bem legal. Essa função de evangelizador / professor é punk mesmo, né? Porque como o PM ele não manda em ninguém, se todo mundo não comprar a sua ideia, o time não anda, né? É péssimo. E nem você vai conseguir fazer nada, né? Exato. É sempre no poder do convencimento. Exato. Mas e aí, Bia? Teve assim, dos encontros da gente, eu lembro que uma das partes que você ficou mais entusiasmada lá foi quando a gente conversou sobre Discovery, né? Que ele tem um capítulo lá trazendo várias técnicas e tal. O que agregou para o seu dia a dia aí, de quando o livro traz essas técnicas, fala sobre Discovery, né? Então, como eu já falei antes, eu não tinha essa visibilidade do que de fato era Discovery. Era um termo que a gente já ouvia falar e tudo mais, de forma mais superficial. Mas, como eu já falei, tipo, eu tinha mais esse mindset realmente de gestão de projeto. E aprendi muito que a gente precisa muito bem entender o problema antes de partir direto para uma solução. Já errei muito em outros projetos porque parti direto para a solução. Então, esse aprendizado de entender muito bem o problema já estava na minha cabeça. Mas conhecer essas técnicas de discovery me ajudou a como eu fazer isso. Como que eu entendo muito melhor o problema e mais do que só ter mais embasamento para desenvolver uma solução, como testar muito mais soluções antes de você escolher a melhor delas, né? Então, acho que, para mim, foi muito legal. Acho que essa parte de discovery, ele reforça bastante no livro, né? Que é o diferencial mesmo de um bom PM. E eu acho que é realmente o diferencial de uma boa gestão de produto, né? Você ter um processo de discovery muito bem consolidado faz bastante sentido. Sim. Por você falar essa questão de resolver problema, né, não ir para a solução, o Martin Kagan, ele critica muito, assim, ele fala que uma das maiores críticas que eu levo para as empresas que eu faço consultoria é o modelo de roadmap que existe hoje. Que ele fala, é uma lista de features lá, que é justamente uma lista de soluções, que não necessariamente atende o problema do usuário, e ele traz também o problema de ter aquele cronogramazinho, né, de tal mês eu vou fazer minha integração com o PayPal, tal mês eu vou fazer tal feature no meu produto. Então, ele traz várias críticas àquele modelo de roadmap. E aí, pegando o gancho aí nessa sua fala, levar um pouco também essa pergunta para o Toji, né? Que ele viveu também essa mudança no passeio direto, né? Que a gente tinha esse modelo mais de roadmap, e hoje a gente tem, como a B falou aí, esse approach mais de, pensar nos problemas, né? De priorizar problemas que vão ser resolvidos e não priorizar soluções. E não necessariamente ter datas já definidas para aquilo. Mas aí, como é que foi, Torres, pelo que você leu no livro e pelo que você viu lá no PD? Quais as vantagens e desvantagens de não trabalhar com aquele modelo antigo de roadmap? Eu acho que tá falando do modelo antigo, aquele que a gente já botava, pro ano todo, já tinha definição. Com as datas de fazer, né? Sim. Cara, eu acho que, uma das principais vantagens é a parte da flexibilidade, que a gente consegue, repriorizar as coisas, as atividades que a gente já tinha pensado e até colocar coisas novas sem ter, sabe, uma super burocracia para mudar e tal. Principalmente, agora que a gente tem esse produto novo, que é o PD Produtores, a gente tem que basicamente atualizar o que vem de later, né, os próximos passos aí, a cada um mês e meio. Então, se a gente deixa o negócio engessado desde lá em janeiro, a gente tem que seguir ele até o final do ano, a gente termina fazendo coisas que, não era mais o foco, não é o que ia dar mais ganho, sabe? Então, para mim, essa é uma das principais vantagens. Desvantagem, eu acho que é mais a parte de alinhamento. Porque termina que, às vezes a galera queria olhar ali, principalmente, stakeholders, outras áreas, queria saber, vai terminar aqui, né? Então, vou preparar aqui minha atividade para quando isso aqui terminar. Só que não é assim, né? A gente não tinha nem a solução, né? A gente tem o problema ali do negócio, a gente já tá dando uma estimativa sem nem saber
quanto tempo que vai realmente desenvolver. E muitas vezes o time de tecnologia nem participava tanto assim dessa parada para poder dar a estimativa real. Então, aí é um processo para eles se acostumarem a ter esse negócio sem um prazo de deadline. Então, a gente tem que bater mais, conversar, deixar ele mais a par do que está acontecendo. Então, acho que essa é mais uma desvantagem, assim. Mas nada também muito uau. Eu ainda prefiro esse modelo do que ter um negócio engessado. O trade-off valeu a pena, né? Com certeza. Você falou aí sobre esse lance de envolver os engenheiros, né? E o Keiko também ele fala não só nessa questão da estimativa, mas no processo de discovery também, para eles participarem na ideação. Bate naquele ponto que você falou também, né, de mercenários vezes missionário, porque como ele está em contato lá com o cliente, ele está ouvindo a dor do cara, então ele compra aquela dor para ele também. E aí ele fala bastante no livro sobre isso, né, de envolver os engenheiros desde o discovery. Você pode trazer alguns pontos aí, Carpedo, para a gente dessas vantagens desse approach? Sim. Acho que primeiro a parte de entender o discovery não é só você olhar para produto, né? Então, cada vez mais a tecnologia crescendo, a gente precisa também fazer o discovery, ver se aquela tecnologia faz sentido para uma solução de produto que a gente está pensando, ou o que, por exemplo, a tecnologia poderia fazer que a gente nunca imaginou como produto, mas que realmente é uma solução que é até mesmo melhor. Então, acho que a vantagem de você envolver os engenheiros é você estar sempre em conexão com novas tecnologias, né, que, enfim, estão em contato, e principalmente os engenheiros tentando tirar insights para como ele vai construir o produto. Então, às vezes a gente fala que no Discovery a gente precisa entender a dor e tudo mais, mas mais do que isso, o engenheiro também precisa entender como que ele vai construir, quem é aquele usuário. Então, isso é bom porque a gente aproxima, né, quem está, de fato, ali dando uma solução, criando as arquiteturas, com quem vai usar. E você entender, às vezes você pode criar uma correlação, alguma ponte, né, para outros problemas, e você fazer essa conexão com o engenheiro é sempre muito importante. Sim. Essa interação com o engenheiro, o Masquig, ele defende bastante. Também, assim, ele era engenheiro também, né? Então, acho que tem um pouco da dor dele, assim, sempre na fala dele, que é tipo assim, pô, aproxima os engenheiros. Mas, de fato, é super relevante. Tem um ponto lá no livro que ele fala bastante sobre a eliminação de risco, né? Seja risco de valor, que você vai trabalhar no MVP para ver se aquilo tem valor mesmo ou não, até um risco técnico, né? Que também é muito importante, que é um risco que você precisa eliminar, porque às vezes você está traçando uma solução ali que não vai ter como ser feita. Mas aí, nesse capítulo, ele fala muito que, tipo, você tem um erro clássico que é o PM perguntar pro time de tech, né? Tipo, dá para fazer? Aí ele meio que até tira uma onda lá, né? Tipo assim, porra, essa pergunta é meio burra. Essa pergunta, claro que dá para fazer, tudo dá para fazer, né? Só que ele traz uma checklist ali de como deve ser essa análise de viabilidade com o time de engenharia. E aí, Torres, você lembra, assim, desses pontos mais importantes dessa análise de viabilidade com o time de engenharia? O que eu mais lembro que, tipo, é uma coisa que acho que a gente meio que fazia pouco, ou talvez fazia sem saber que a gente estava fazendo, era o feasibility, né? Que é, tipo, realmente chegar lá pros engenheiros, pros devs e falar, tipo, o problema é esse, né? E não já trazer a solução, acho que já começa daí, que é muito o que o Carpedo falou. E aí perguntar para eles não se dá para fazer, mas tipo, quanto tempo levaria para a gente, tipo, qual é a melhor forma, né? E quanto tempo levaria para poder chegar nisso. E aí vai vir deles, tipo, passar por dar uma estimativa de tipo quanto tempo leva para fazer um protótipo para realmente testar se esse negócio vai dar certo ou não, que é essa parte do feasibility. E aí vai do PM dizer se tipo a gente tem tempo para fazer esse teste ou não e discutir com eles outras maneiras para fazer uma coisa mais rápida, um V0, um protótipo para tipo realmente ter essa cultura de experimentação, né? Subir uma coisa mais simples para a gente conseguir testar e aprender e não tipo passar muito tempo desenvolvendo a solução perfeita e aí gastar tipo muito tempo e dinheiro nisso. Eu recentemente estava vendo uma entrevista interessante de um PM lá da Resultados Digitais, não lembro o nome dele agora, mas ele estava falando um pouco nesse ponto também, né? Ele falou, cara, me frustrava bastante quando eu ia para essa reunião com os engenheiros, porque eu perguntava se meio que dá para fazer, e aí os caras começavam a fazer, a parada durava 1 mês, 2 meses, e eu falava, meu Deus do céu, tipo, eu não queria algo assim, sacou? Eu queria algo mais curto, porque eu já tinha outro problema para resolver.
E aí ele falou que, tipo, o approach dele foi começar, tipo assim, a meio que, o que a gente dá para fazer em 3 semanas? Pra galera meio que, tipo, cara, não tem nada que dê para fazer em 3 semanas, ou então ver se tem uma solução mais simples. Exatamente. Acho que complementar essa análise aí do Mastiga, né? Sim. E acho que você envolvendo o dev no Discover como um todo, você acaba também fazendo com que ele sinta a dor de você como PM. Então, acho que isso aproxima como time também. E aí, foi exatamente isso que você falou, né? 3 semanas ou 2 meses. Exato. O dev consegue tangibilizar. Tem uma visibilidade melhor do roadmap, né? Falar, caramba, se a gente passar 2 meses nisso, eu não vou conseguir pegar o próximo problema que tá na fila, né? Mas beleza. Vai até perder o time, né, da parada. Às vezes você tem um negócio ali pra subir e tipo, pô, passou, cara, nem adianta mais subir esse negócio. Deixa Exatamente. Exatamente. Isso acontece pra caramba também. Mas a gente tocou aí, tem um elemento que permeia todos eles, né? Que é a cultura do time. E aí, é a última parte do livro, mas não é a menos importante. Na real, acho que sei lá, eu acho que não tem uma parte mais importante, mas ela é tão importante quanto as outras. E aí eu passo a bola um pouco para a Bianca aí, sei que ela também é entusiasta desse tema. O que ele fala lá, Bia, que se você achou relevante assim, sobre o que é uma cultura boa ou uma cultura ruim para um time de produto? Eu anotei 3 pontos assim que ele destacou e eu vejo como diferencial mesmo para um bom time de produto. Primeiro é a cultura de experimentação. Então o Pedrinho já falou, né, dessa. E ele chega até a citar, não lembro o número de fato, mas eu acho que a gente até discutiu assim, caramba, como faz isso? Realizar mais de 10 MVPs por semana. Uhum. Então, assim, chegar no nível realmente que você testa diferentes soluções muito rápido, com muita agilidade, envolver o time de tech nesse processo também. Então, deixar claro que isso é uma cultura não só de PM e designer, né? Que faz parte de todo o time de ProdTech como um todo, né? O segundo ponto é a obsessão em relação aos reference customers, né, que ele cita. Então, ele destaca isso várias vezes no livro, né, a importância da gente estar muito próximo, realizar entrevistas com usuários, realizar testes de usabilidade, reforçar a importância desses inputs qualitativos, que são o que faz a diferença também para a gente ir refinando uma melhor solução. E, por fim, o terceiro ponto que a gente já falou também é o missionário versus mercenário, né? Uhum. Então, e é muito que a gente... Assim, esses 3 pontos é muito que a gente está vivendo aqui na Passei Direto, né? Então, uma visão de produto muito bem definida vale muito mais do que um roadmap com features que a gente vai desenvolver ao longo do ano. Flexibilidade para pensar em diferentes soluções é muito melhor do que ter requisitos pré-definidos, requirements lá do CEO, né? Então, acho que esses 3 pontos, cultura de experimentação, obsessão em relação aos clientes e missionários e não mercenários. Sim. Esse ponto do MVP, eu estava vendo uma palestra que ele fez até no Brasil, acho que 1 ano, 2 anos atrás, e aí ele falando um pouco disso, né? Que ele falou, cara, porque aquele número que ele fala no livro assusta, né? De rodar não sei quantos MVPs, não sei quantos testes por semana. E aí ele falando, pô, o que eu entendo é que as empresas não entendem muito bem o que é MVP. A galera pega um MVP, passa 3 meses fazendo um MVP, aquilo não é um MVP nunca, né? E é por isso que a gente não consegue chegar naquele número lá que ele fala, né? Mas, já indo para os finalmente aqui desse bate-papo, só a gente compramos o livro, já lemos, aí a gente vai lá das estrelinhas, né? De 1 a 5 e o porquê, como se a gente estivesse deixando um review lá na Amazon ou qualquer outro site, ou qualquer outra livraria. Vocês puderem aí dar suas estrelinhas e fecharem aí esse review, meio que recomendando para alguém que queira comprar esse livro, né? Ou não. Quer começar, Bia? Ou não recomendando. Vou começar. Eu dou 4, porque é um must-have para qualquer PM, dá um overview excelente, assim. Não dou 5 porque ele poderia cumprir esse mesmo objetivo com muito menos páginas. Então, ele poderia ser um pouco mais objetivo e direto ao ponto. Então, por isso minha nota é 4. Vou super benchmarkear a Bia, minha nota é 4 também pelo mesmo motivo. No começo eu achei que tava muito bom, assim, algumas coisas poderiam ir mais direto ao ponto, mas principalmente no final ele dá umas enroladas ali, parece que ele realmente queria
aumentar a quantidade de páginas. Mas o livro é bom, então, 4. Eu ficaria ali no meio do caminho, mas não sei se dá para quebrar a nota, eu teria uns 4,5. Que eu realmente vejo que o livro é muito bom, ele traz muita base, e acho que para quem está começando, e tanto para quem já está há algum tempo no mercado, ele é bom, mas acho que principalmente para perfis de pessoas como eu, que estou há 6 meses entendendo muito sobre o que é PM e começando a trabalhar, acho que o livro traz bastante exemplo e bastante informação, que algumas dúvidas que eu tinha foram sanadas, assim. Então, acho que eu ficaria ali no 4,5, mas como todo mundo disse, ele poderia ser um pouco mais objetivo em alguns momentos. Eu assisti um vídeo de um clube do livro que a galera fez sobre Inspire, e aí a menina falou assim no meio uma parada que a gente falou muito. Ela falou, pô, o livro começa que parece que ele tá com tesão ali para escrever, que ele tá numa velocidade ali, entregando muita coisa, mas no final parece que ele cansa. E aí, tipo assim, não tá tão bom o final, saca? E eu lembro que a gente falou um pouco disso também, né? Que o final parecia um pouco enrolado. Mas, assim, o início dele é bem punk mesmo. Eu acho que os primeiros capítulos são mais fortes também. E, sei lá, como o Bia falou, né? Tem coisas que o mercado já falou, né? Tipo assim, sei lá, vários capítulos explicando o que é Agile e tal. Então, são coisas que talvez não precisasse estar lá, como o Bia falou, né? Talvez pudesse resumir um pouquinho, dava para passar a mesma mensagem sem tantos capítulos. Mas, assim, eu dou 5 por ser um livro de consulta, né? Eu acho que, tipo assim, pô, daqui a pouco eu tenho um problema, de novo, estou enfrentando um problema aqui no meu time ou na minha empresa. Eu acho que é legal revisitar alguns capítulos lá, porque tem muita lição aprendida lá. Eu acho que é um bom livro de consulta, assim. Mas é isso, galera. Diga, falei, Torres. Não, eu ia falar, isso é verdade. Concordo, é isso mesmo. É o livro de consulta. Eu lembro, sei lá, quando eu trabalhava diretamente com marketing, tinha um livro de Kotler que para mim era um livro de consulta, era um livro totalmente teórico, mas assim, sei lá, uma vez a cada 2 meses eu ia abrir alguma página dele lá e ia ler algum pedaço, saca? Eu acho que o Inspired é bem parecido, assim. Mas é isso, eu acho que a gente conseguiu passar aí por todos os pontos. Eu vou deixar aqui na descrição o link da galera no Passeio Direto, porque eles compartilham conteúdo lá também. Então tem os resumos da Bianca, do Pedro, do Lucas. Então vocês dão uma olhada lá no restante do material. E aí qualquer coisa, comenta aqui no vídeo, ou deixa um comentário também nos materiais da gente, que a gente responde e interage aí sobre esse assunto. E é isso. Se vocês quiserem mandar um recado aí, a gente finaliza. Eu ia falar, não esqueçam de seguir a gente no Passeio Direto também, tá? Curtir os materiais da gente, ler lá, e feedbacks são sempre bem-vindos. Show. Beleza, e mais um lembrete também, estamos contratando. Bom ponto. E eu acho que esse, independente de quando a pessoa estiver vendo o vídeo, deve ser uma verdade, né? Exatamente. Vagas, volta para direto.com. Isso. A gente bota esse link também na descrição. Beleza? Valeu, galera. Falou. Valeu. Tchau, tchau. Mas assim, se não tivesse o clube do livro, eu não ia conseguir, extrair tanto de aprendizado que eu tive no Inspired, entendeu? Porque, assim, eu li o livro, aí beleza, entendi mas aí depois que a gente discutia, aí eu falei, caraca, é muito mais do que eu entendi, sabe? Então eu acho que pra mim o livro só foi tão útil assim, eu acredito porque teve esse clube mesmo, porque eu consegui tangibilizar com mais clareza na prática qual era a aplicação disso. Senão ficaria uma coisa muito teórica, entendeu?